Olá, meus alunos. Hoje vou trazer com vocês um pouco sobre a radiografia industrial, certo? Vai ser uma matéria que nós vamos tratar no longo desse nosso período, certo? De aula. E hoje vou trazer um pouco da introdução dela, tá certo? Um pouco das suas vertentes, das áreas que abrange a radiografia industrial, certo? E um dos métodos que pode ser utilizado a radiografia industrial, tá ok? Então, vamos começar. O que é a radiografia industrial, né? A radiografia industrial nada mais é que uma das áreas da radiografia, tá certo? A gente vê a radiografia convencional, a radioterapia, não é isso? E a radiografia industrial também é um desses vetores, tá? Ela também utiliza fontes radioativas, fontes de radiação ionizantes, tá ok? A diferença é que o seu principal utilização é para verificar o teor da qualidade de um determinado material, ok? Ou um determinado produto. Como assim? Ela tem a sua importância em verificar se um determinado parafuso ele tem todo o seu interior de forma preenchida ou se está alguma parte lá faltando material, está com a rachadura, tá certo? Porque dependendo de onde esse parafuso vai ser utilizado, tá certo? Pode causar algum tipo de prejuízo ou uma qualidade mais inferior, tá certo? E também de produtos, que são a questão de via alimentícia, tá certo? A embalagem daquele produto, tá? Como a gente vai ver no decorrer da nossa aula. Como, por exemplo, uma das áreas, né, que é bastante utilizada, a radiografia industrial, é na esterilização de alimentos, tá certo? Porque na questão da radiação industrial, como falei com vocês, utiliza fontes de radiação ionizantes, tá certo? E essa questão da radiação ionizante, em alguns lugares, a gente pode usar como esterilização. Tá? E ela pode ser utilizada na questão de esterilização de alimentos, tá? Principalmente se for trabalhar na questão de exportação por longo prazo, tá certo? Para diminuir a possibilidade daquele alimento perder a sua utilidade, tá certo? Começar a entrar em decomposição. Então, para evitar isso, a gente utiliza a esterilização desses alimentos, ok? Como também em indústrias que faz a esterilização de equipamentos médicos, para a questão de cirurgias, tá certo? Se quiser fazer uma esterilização mais a fundo, mais concreta, tá certo? De uma melhor qualidade, às vezes algumas instituições levam esse equipamento, tá certo? Para essas indústrias, tá certo? Que faz a utilização da radiografia industrial para fazer a esterilização desse equipamento, ok? Então, a gente vê bastante nessa questão também dessas áreas de esterilização de equipamentos médicos, tá ok? Como também em questão de qualidade, embalagem de alimentos, tá certo? Como a questão de exemplo para vocês aí da sardinha, tá? Por quê? Vocês sabem, né, que a sardinha enlatada, se aquela embalagem dela não estiver devidamente vedada, tiver algum tipo de rachadura que a gente não consiga ver, vai ser uma abertura, né, para micro-organismos que pode entrar e acabar estragando o alimento, não é correto? Então, devido a isso, a utilização da radiografia industrial também é utilizada no controle de qualidade da embalagem dos alimentos. Indústrias navais. Lembra do exemplo que eu dei para vocês do parafuso? É um tipo de exemplo. Verificar se aquele parafuso não tem uma qualidade concreta, né? Não pode entrar nesse casco, porque aí pode romper com maior facilidade devido à pressão, né? E aí pode acabar naufragando o navio ou até mesmo o submarino, né? Onde é que for utilizado esse parafuso. O casco, né? Do material naval, né? Se for um submarino, se for um navio, tá? Então, esses materiais na indústria naval também é utilizado para ver isso, ver se no casco, certo, existe algum tipo de anomalia, algo que não esteja correto, se o material utilizado realmente foi aquele que pediu para utilizar, às vezes é aço, em vez de aço deram um tipo de alumínio, ok? Então, com isso, a gente consegue verificar também se o material é aquele. Por quê? Cada tipo de material vai
emitir de volta para o aparelho uma quantidade específica de radiação, tá certo? Então, com isso, a gente consegue ver qual o material que existe ali, tá certo? Indústrias automotivas, que são para a gente ver como é que está a peça no interior, certo? Um motor, a gente olha a parte superficial do motor, não vê nada, não sabe como é que ele está. Então, utiliza esse equipamento para ver se dentro do motor tem algum tipo de rachadura, tem alguma perca da continuidade do material, tá ok? Verifica se o casco do, do veículo está devidamente utilizado, do avião, tá certo? Do caminhão, ver a questão das linhas, né, campo de marcha, se está tudo certinho, se tem alguma roda dentária que está ruim. Às vezes você utiliza ali para evitar de abrir o automóvel de forma avulso, né, sem saber onde está. Faz a utilização, tá certo? Da radiografia industrial para verificar como é que está a peça já de antemão, para depois pegar e já fazer a manutenção de forma direta, direcionada, tá ok? Também é utilizado na mineração. Como na mineração? Por quê? Às vezes, né, mineradores que vai lá, acham um tipo de osso, acha um tipo de estrutura, né, que foi lá utilizada, um prego, um machado. Então, acontece com isso, a utilização da radiografia industrial, que a gente falou, aquele equipamento que a gente coloca, ele vai emitir de volta, né, a intensidade dessa radiação. E com isso também a gente consegue saber essa intensidade, qual foi o material, certo? Ou qual período de tempo aquele material já tem, tá certo? De anos ali existente. Então você consegue saber se aquilo foi a intensidade da radiação que volta, o tipo de radiação que volta. A gente consegue saber se tem cerca de 100 anos, se foi colocado ontem naquele chão, se ele tem mais de 5.000 anos, tá certo? É tipo a gente fazer a avaliação do carbono no osso, né? Para ver se ele é da idade dos dinossauros, exemplo, né? Só que em vez de fazer essa densidade do carbono, a gente avalia a intensidade que é a radiação, tá certo? E o tipo da radiação que o equipamento vai fazer a leitura daquela peça, tá certo? Ou daquele material. Então por isso, é utilizado também nas indústrias de mineração, ok? Também se for mineração gastar de pedras preciosas, para verificar se é verdadeiro, se é falsa, certo? Se é realmente ou se é só uma pedra que é parecido, também utilizado. Porque diamante, ouro, outros tipos de pedras preciosas faz um tipo de emissão de radiação específica, ok? Não tem um padrão para todas elas, tá certo? Então, por isso, o teor e o tipo de radiação que volta, a gente consegue verificar qual tipo de pedra é e se ela é verídica ou não, ok? Também tem na petrolífica, né, que a gente vê as estruturas do ferro lá do petróleo para fazer a perfuração do poço. A gente consegue verificar se ele ainda está inteiro, se teve alguma rachadura, ok? Bem utilizado nessa questão. Farmacêutico para esterilização dos fármacos, tá? E por aí a gente vai indo. Indústrias de ferramentas, já trouxe para vocês exemplo, né? Que parafusos, entre outras ferramentas que pode ser utilizada, que vai verificar se ela está em ótimas condições para colocar no mercado ou não. Tá? E sim, mas para avaliar se ela está com aquela qualidade do equipamento ou não. Tá certo? Vamos para a próxima. Qual a demanda da indústria da radiografia industrial no Brasil? Cerca, tá certo? De 4.000 indústrias que já existem no Brasil. A gente pode dizer assim, 4.000 é uma quantidade muito grande, mas para o nosso território brasileiro, para a quantidade de estados, para a quantidade de cidades existentes, 4.000 indústrias ainda é uma quantidade muito pouca, tá ok? Então, por isso, a gente consegue perceber que a demanda e a quantidade de profissionais para essa área de radiografia industrial ainda assim se encontra muito pouca no mercado, ok? A demanda dele de oferta e procura são muito elevada, tá certo? Mas com isso, ainda no Brasil, até o ano de 2019, existe
ainda no mercado indústrias, tá certo? Que trabalham com a radiografia industrial, cerca de 4.000, tá ok? E quais profissionais podem atuar na radiografia industrial, tá certo? Desde o ano de 85, que validou uma lei, a Lei 7.394, perdão, apenas técnicos e tecnólogos podem atuar, tá ok? Atuar diretamente com o equipamento e na realização da radiografia industrial, ok? Na atuação, somente técnicos e tecnólogos da radiologia, tá? Pois eles que são autorizados a utilizar equipamentos que fazem a emissão da radiologia, da radiação, perdão, eles que estão autorizados a fazer manuseio de equipamentos que utilizam como fonte a radiação ionizante, tá ok? Entretanto, alguns outros profissionais da saúde, como engenheiros físicos, engenheiro químico, médicos, biomédicos e alguns farmacêuticos, a gente só pode atuar na questão de supervisão, tá certo? Na área da radiografia industrial, só com supervisão ou com fiscalização, ou também na área de docência, tá ok? Mas atuar diretamente no equipamento, tá? E na utilização e na realização da radiografia industrial, médicos, engenheiros físicos, engenheiros químicos, biomédicos e farmacêuticos não podem atuar, ok? Isso é exclusivamente para técnicos e tecnólogos, tá? Da radiologia. Por volta de 9 de setembro desse ano de 2020, foi feito um levantamento, tá certo? E existe cerca de 9.424 profissionais existentes em todo o território brasileiro, tá? Para dar conta da utilização da radiografia industrial, certo? Então, quem for para essa área sabe que ainda nesse ano existe essa quantidade de profissionais para essa área. E é determinado que ainda, tá, nesse ano, que esses profissionais devem atuar somente 27 horas semanais, tá certo? No seu tempo de trabalho, e o seu piso salarial, de forma líquido, chega a 2.240, ok? Pelo menos de acordo com o que foi tratado, tá certo? O mínimo que pode ser o mínimo do salário que paga para esses profissionais, ok? Só para título de curiosidade. E das áreas que eu falei para vocês que são utilizadas a radiografia industrial, os que estão de vermelho, tá certo? São as áreas que são mais utilizadas, tá ok? Vamos dizer assim, daqueles 9.000 profissionais, 3.000 estão direcionados para esse tipo de área, tá certo? É as empresas que mais procuram, que mais tem uma demanda maior para esse tipo de profissionais, tá? O de amarelo ainda existe, tá? Mas não são tantos que vão para essa área, porque são mais tipo de concurso, mais tipo de disputa, tá certo? E a quantidade de vagas são poucas. Então, por isso, às vezes, tem uma menor quantidade de profissional nessas áreas. E a de mineração é mais uma questão de alguns profissionais que vão para essa área, tá ok? É mais às vezes profissionais que gostam dessa área de exploração para verificação de materiais de pedras preciosas, alguma coisa assim desse tipo, tá ok? Então, por isso a gente não vê tantos nessa área, mas em si também existem profissionais nessa área de mineração, tá ok? E como funciona? Funciona que o profissional tem que ter em mãos um equipamento que faz a emissão de radiação ionizante, tá ok? É o mesmo princípio, gente, da radiografia da área da saúde, tá ok? A gente faz a radiografia convencional. Só que a diferença é que a radiografia da área da saúde, a radiografia convencional, as radiações, as ondas dos raios-x, eles vão fazer uma interação, né, com o corpo humano, para fazer com essa interação do corpo humano a imagem que faz o auxílio do diagnóstico, né, através da radiografia. Já na radiografia industrial, a radiação vai fazer interação com vários tipos de equipamentos, né?
vai ser material de osso, material de ferro, de alumínio, de carbono, tá ok? Vai fazer uma interação com vários tipos de materiais, vários tipos de equipamento, tá? Pode ser um parafuso, pode ser um túnel, pode ser o que? Um motor, né? Uma arruela. Então, todos esses tipos de interação diferenciada faz com que o profissional entenda qual tipo de material vai emitir, a quantidade de radiação, como é que vai funcionar com a interação da radiografia com esse tipo de material, tá certo? Quando é que ele vai dizer que a qualidade está correta, quando não está correta, se aquele material de ferro vai emitir a mesma quantidade de alumínio, qual é a diferença, tá certo? Da emissão do alumínio para o ferro. Então, devido a essa diferenciação, tá ok? Do diferentes materiais que vai ser utilizado na radiografia industrial, isso faz uma diferença da radiografia convencional da saúde, que é a interação somente com os músculos e o osso, tá ok? E além disso, a radiografia convencional da saúde, né? A gente vê que tem a questão de fratura, de luxação, não é isso? Então, as fraturas, praticamente, na questão da saúde, é bem parecido, certo? Com a perda da continuidade de um material, tá? Da radiografia industrial. Vai ter ali do equipamento. E se ele tiver alguma questão de perda daquela continuidade, alguma linha atravessando ou alguma questão a mais que esteja diferente do restante do material, você consegue ver que aquela peça ou aquele material em si não tem uma qualidade excelente para ser colocado no mercado, tá ok? Assim como falei com vocês, né, da utilização da radiografia convencional, da radiografia da, da industrial, tem essa diferenciação da radiação, tá certo? Ela faz a interação com os tipos de equipamento, os tipos de material, e faz essa visualização. Você colocar o equipamento, né? Ele vai fazer essa fonte de radiação, um material, um produto também, e com isso ele vai fazer essa imagem. A mesma coisa, né? Como se você fazer uma radiografia de uma pessoa que está ali, de um pé, de um peito, do paciente de tórax, né? De mão, e vai adquirir essa imagem. Só que essa leitura vai ser um pouco mais diversificada, tá certo? Aqui só um pouco mais da imagem para você poder dar uma verificada, né? Uma curiosidade para a gente ver que tem o equipamento, né? Peraí, pessoal. O equipamento que vai ser responsável pela fonte da radiação, né? Onde vai emitir. Esse equipamento ele vai ser de fonte de radiação X ou radiação gama, tá ok? Essa fonte de radiação pode ser um aparelho de emissor de radiação ou acelerador de partícula, certo? Pode ter algum tipo desse tipo, um desses dois fatores, tá certo? Para emissão de radiação como fonte, tá? Pode ser equipamento de emissor de radiação ou acelerador de partícula. Porque a gente sabe que o acelerador de partícula, né? Depois que ele faz aquela aceleração, faz com que o átomo ele tenha uma maior quantidade de energia que depois força esse átomo a liberar essa energia. Essa liberação de energia pode ser em forma de radiação X ou radiação gama, certo? E todas as duas, sendo uma radiação X ou gama, vai ser utilizada para esse estudo do material ou do equipamento, certo? A radiação alfa e a beta não são utilizadas para esse tipo de radiação industrial, certo? Por quê? A gente sabe que a radiação alfa ela não tem uma força de penetração tão grande, tá certo? Comparada à radiação X e radiação gama. Então, com isso a gente vai conseguir estudar o interior e avaliar o interior de determinado material, tá ok? Às vezes é bastante utilizado na esterilização de alimentos, tá ok? E faz aquela esterilização dos alimentos ali, menos nociva para um paciente, para um ser humano. Então, com isso, pode ser melhor utilizado na esterilização de alimentos, tá certo? A radiação alfa. Mas, para a verificação de alguns tipos de equipamentos industriais, como ferro, parafuso, motor, pneu, esses tipos de equipamento, a alfa, tá certo? E o beta não é utilizado. E sim a radiação X e radiação gama, tá ok? Como falei com vocês,
o equipamento deve ser um acelerador de partícula ou um emissor de radiação. E ele deve emitir uma radiação X ou uma radiação gama, tá? Dentro dos emissores da radiação industrial, existem alguns emissores já pré-dispostos, tá certo? E são o quê? São fontes de emissão com o césio 137, tá certo? O cobalto 60, o selênio 75, tá? Esses são, tem outros também fontes de radiação, mas esses são os mais utilizados, tá certo? Porque eles são fontes que emitem a radiação gama e a radiação X, tá ok? E além desses tipos de emissores, necessita ter também alguns equipamentos, o medidor nuclear, tá ok? Por quê? Porque o medidor nuclear ele irá avaliar como é que está o equipamento. Equipamento não, perdão. O material estudado, tá certo? Porque assim como funciona o radar, tá? Assim como funciona o radar ou a fonte de antena, o medidor nuclear ele vai funcionar assim. O aparelho vai emitir o tipo de radiação que vai bater num determinado produto ou determinado material e vai voltar para esse medidor nuclear, tá certo? Esse medidor nuclear vai verificar a intensidade e a quantia de radiação que voltou para o equipamento e vai dizer como está esse equipamento, tá certo? Ou o produto. Se a quantidade de material que ele emitiu de volta, se teve alguma parte que voltou e outra ainda não voltou com 100%, certo? Ou seja, uma superfície plana, você bateu toda aquela fonte de radiação. Em um determinado lugar daquela superfície plana, em vez de vir 90 como restante, veio 60. Com isso, tá certo? Por essa variação de valor, a gente consegue notar e perceber que há alguma falha naquela parte da superfície, tá certo? Porque se ela é totalmente plana ou uniforme, então era para ela vir com o mesmo teor. Era para vir tipo tudo como 90, tá certo? Mas em determinado lugar dela veio como 60. Então, essa determinada de valores da radiação a gente só consegue perceber com o auxílio do medidor nuclear, tá ok? Pode ser um medidor portátil ou embutido dentro do equipamento, tá certo? Que assim que você adquirir a imagem, ele também vai te dar o resultado da medição, tá ok? Aqui a gente tem outra imagem, tá certo? Que a gente pode verificar da perdão, eu ia dizer medicina nuclear, mas da radiação industrial, ok? A gente colocou aqui, ó, tá certo? Um encanamento, tá certo? Com algumas partes específicas. E aqui no cantinho, ó, da parede, deixa eu mostrar vocês aqui, ó. Aqui no cantinho da parede, ó, tá vendo? Tem a fonte emissora da radiação, o X ou gama, certo? Que vai emitir diretamente nessa fonte. Com isso, aqui tem uma imagem que eu trouxe para vocês, ó, que pode ver o que? Essa parte escura aqui, tá certo, gente? Mais menos preenchida, tá? É a área em que vai se encontrar o parafuso. Não quer dizer que já tem um parafuso no local, tá certo? É porque aqui está oco. Então a gente consegue ver totalmente as paredes na parte do interior, tá vendo? Ó, no interior da peça, tá certo? Que está sendo estudado, tá? E todo o seu anteparo, tá vendo? Se tivesse alguma rachadura aqui nessa parte, ou até mesmo aqui na arcada aqui, ó, reto, da rosca, ó, aqui a gente consegue ver se o equipamento, a estrutura, ela vai estar própria para utilização ou se ela precisa fazer uma nova análise, tá ok? Uma outra imagem aqui para vocês. O que acontece? Aqui a gente consegue ver uma diferença entre duas fontes de emissão. Tá? Por quê? Não adianta você dizer que tem um trabalho na radiografia convencional e com isso você pode fazer a avaliação do equipamento, tá certo? Porque a fonte de radiação X é a mesma, mas não é. O que acontece? Essa primeira imagem aqui foi adquirida com a radiografia convencional. Tá vendo? A gente consegue só ver praticamente o equipamento, tá vendo? Consegue ver um pouco do outro lado, você vai ver aqui o círculo, ó, mas não tem uma melhor qualidade de como está o equipamento. Já nessa segunda imagem, que foi feita com equipamento próprio para a radiografia industrial,
mesmo que utilize a fonte de radiação X, tá certo? Mas o que acontece? A gente consegue ver que o interior dele, ó, e a camada, tá certo? Ó, lateral deles, ó, tá vendo? A gente consegue ver toda a sua espessura, consegue ver que aqui na parte da curvatura aqui, ó, essa espessura está maior do que as demais, tá vendo? Ó, aqui está mais fininha, aqui faz uma parte mais grossa, tá vendo? E tem toda a espessura. E a gente consegue ver toda a espessura também do ligamento, tá vendo? Da junção daqui com a de cá, aquela curvatura, certo? Então podemos ver que aqui é uma peça, aqui é outra, tá vendo? E a diferença é o que? Na sua camada. O que aqui a gente não consegue verificar, tá vendo? A primeira imagem é na radiografia convencional e a segunda é na radiografia industrial, ok? A gente consegue ver um pouco dessa diferença. Aqui é um equipamento, pessoal, que a gente pode se utilizar caso o material não possa ser levado para a instituição, tá ok? Então, para isso, é necessário um equipamento mais portátil, tá? E esse material, você vai levar, vamos dizer assim, mais quase 2 horas para fazer toda a análise desse túnel aqui. Sim, por quê? Vai ser por partes, tá certo? Que ele foi emitindo essa radiação, mas ele vai ser mais preciso, tá? Aqui nesse painel, ele já vai te dizer a quantidade de radiação que ele vai estar emitindo e a quantidade de radiação que voltou, tá? Desse determinado local, e ao mesmo tempo vai ter imagens, tá certo? Para você avaliar todos esses locais, para avaliar se vai ter alguma rachadura, tá certo? Ou não. E com isso você vai fazer toda essa estrutura, tá? Com esse tipo de equipamento. Aqui é um outro equipamento, tá vendo? Que está fazendo aqui na camada do túnel, tá certo? De um outro tipo de cano, que a gente não sabe se vai colocar a questão de esgoto, questão de eletricidade, encanamento de indústria, tá certo? Para a questão de gás, tá? Ou também a questão da petrolina, tá certo? Para botar lá dentro do oceano. Então, já com isso, faz a avaliação antes de liberar para o seu funcionamento, tá certo? E com isso a gente consegue ver que apenas esse equipamento aqui colocando, a gente consegue avaliar, tá vendo? Como está esse painel. Eu trouxe essa foto também para uma questão, tá certo? Não é porque esse equipamento aparentemente é pequeno, ou você vai fazer em área aberta, uma outra área específica isolada, que a gente deve evitar de usar os nossos EPI, tá ok? Você está vendo que nessa imagem ele não está usando nenhum avental e nem sequer uma luva, tá certo? E está usando diretamente a mão na fonte emissora de radiação, tá certo? Então, com isso, você pode estar muito mais predisposto à contaminação, tá certo? Pela radiação. Por quê? Aqui a fonte de radiação ela está emitindo aqui, mas além dele emitir aqui no produto, no material, tá certo? Que é o alvo dele, ele vai estar fontes de radiação secundária diretamente da fonte, tá certo? Que vai estar diretamente no local que é a mão que ele está segurando, e vai exibir a radiação primária, que é o que está emitindo, e a secundária, que vai estar voltando, e também possivelmente uma radiação terciária, que é do próprio material que ele está emitindo a radiação, tá certo? Determinar locais dele que vai estar sendo irradiado, vai estar emitindo a fontes depois, para ele ainda assim vai estar sendo contaminado, tá certo? Então não importa o local ou como seja, mas sempre que estiver usando emissores de radiação ionizante, necessitamos utilizar o nosso equipamento de proteção individual, tá ok? Então, nunca dispensem os seus EPIs, certo?